E o Botafogo chegou aqui, ó, passando pelo São Paulo na quarta-feira. Um jogo tenso, cheio de emoções, que teve o Caleri como protagonista pro bem e pro mal, né? Porque primeiro ele perdeu essa chance incrível, depois ele faz o gol, que leva a partida para os pênaltis, mas aí ele desperdiçou a primeira cobrança e o São Paulo acabou desclassificado. Mas não tem problema, porque o Caleri continua sendo muito ídolo do tricolor, reconhecido até pelos adversários como um verdadeiro especialista na posição de centroavante. E quem também usa a camisa 9 é o Yuri Alberto do Corinthians. Há 2 anos no timão, ele já viveu de tudo, né? Altos e baixos, já foi muito criticado, teve que ouvir muita piadinha também, mas agora parece que o jogo virou, hein? Com gols e assistências, o Yuri tem ganhado prestígio com a Fiel. E hoje, eles se enfrentam no Clássico em Brasília. E a gente quer saber de você o seguinte: no Par ou Ímpar, quem você escolheria para o seu time? Hoje à tarde, às 4 horas, tem São Paulo e Corinthians em Brasília. Uma disputa, quem é melhor atacante, Yuri Alberto ou Caleri? Caleri ou Yuri Alberto? Caleri, né? Yuri Alberto é mal ruim. Ah, não tem como, sou Corinthians, né? Yuri Alberto. Ah, Caleri, né, pai? Yuri Alberto, com certeza. Yuri Alberto e mais 10. Por quê? Porque aqui é Corinthians. Caleri ou Yuri Alberto? Nenhum dos dois é palmeirense. Que tem mais gol, né, fi? Quem é mais artilheiro lá? Quem é artilheiro? Melhor artilheiro? Só perde gol, só. Aonde, fi? Agora, né? Yuri Alberto e Caleri. A missão é a mesma. Cada um com um estilo, moldados pro jeito que o time joga. Mas em quais características eles se destacam? Cabeceio. Caleri 5, Yuri Alberto 3. Tem muita presença de área. O Yuri é mais forte por baixo do que pelo alto. Velocidade. Yuri 4, velocidade 4, Yuri, o Caleri 3,5. Se for um lançamento de 15, 20 metros, quase sempre o Caleri vai perder. O Caleri não tem essa velocidade. O Yuri, ao contrário. Se você colocar o Yuri para correr com os zagueiros, quase sempre ele vai chegar na frente. Pivô. Caleri 4, sabe usar muito bem o corpo, ele sabe usar os 2 braços e consegue segurar 2, 3 defensores, e o Yuri tem mais dificuldade com isso, 2,5. Finalização. 4 o Caleri, 3 o Yuri Alberto, eu acho. No meu entendimento de finalizador de dentro da área, de um centroavante mesmo, mais de presença de área, eu acho que o Caleri finaliza melhor. Neste ano, os números de Yuri Alberto são melhores que do Caleri. O atacante do Corinthians está bem perto de bater o recorde de gols dele numa temporada, quando jogou no Internacional em 2021. O camisa 9 do São Paulo vive um momento diferente e está longe de chegar na melhor marca dele na carreira de 2 anos atrás. Yuri Alberto enfrentou críticas ao longo do ano e manter o equilíbrio não foi fácil. Ih, rapaz, caiu só. O Yuri Alberto tropeçou sozinho, ele caiu de boca no chão. Ainda mais quando ficou 9 jogos seguidos sem balançar as redes. O que chama muito a atenção no caso do Yuri Alberto é que ele tem muita chance clara que acaba sendo desperdiçada. Por outro lado, um ponto forte tem sido deixar os companheiros na cara do gol. Já são 6 assistências na temporada. O Yuri tá melhor do que o Caleri. Caleri também tem participado com passes pro gol. Deu 5 no ano, o que parece até pouco para quem já entregou tanto no São Paulo. Tecnicamente e em termos de entregas em participação de gols, é uma temporada abaixo do que ele já fez com a camisa do São Paulo. E o momento também conta. Na mesma noite em que entrou para a história do clube como o maior artilheiro do São Paulo na Libertadores, ao lado de ídolos como Rogério Ceni e Luiz Fabiano, Caleri desperdiçou gols e perdeu um pênalti decisivo. Eu me faço responsável por a eliminação do São Paulo. Tem que ser homem também para falar. A sorte não estuvo do meu lado e a gente ficou fora. Mas ele é o tipo de centroavante que, mesmo não estando na melhor fase, inspira até os rivais. O Caleri, ele é mais aquele cara de área, né? É um bom cabeceador, gosto muito do estilo de jogo dele.
Eu gosto pra caramba dele, Então, para fechar esse confronto, uma avaliação geral. Um 4 pro Caleri, um 3 pro Yuri. Hoje, Caleri 3,5 e Yuri 3. Caleri 4 e Yuri 3,5. 4 pro Caleri. Acho que ele é fantástico dentro da área, com um pouquinho mais de dificuldade fora dela. E daria 3 pro Yuri Alberto, que é útil, que é um cara que trabalha muito pro time, mas que em alguns momentos oscila demais. Uma nota que no fim é simbólica. Afinal, o que vale mesmo é bola na rede. Quem que balança a rede hoje à tarde? Yuri Alberto ou Caleri? É isso aí, hein? São Paulo contra Corinthians, Caleri contra Yuri Alberto, e tudo isso vai rolar lá em Brasília, no Estádio Nacional Mané Garrincha, ao vivo na Globo, que é onde está o Vitor La Regina. Bom dia para você, Vitor. Como Brasília está recebendo esse majestoso? Oi, Joana, bom dia a você, bom dia a todos. Primeira coisa, não tá aquele sol quente de Brasília, mas para previsão para o jogo de hoje à tarde é de 32 graus e está assim bastante seco na capital do país. Olha, a gente fala aqui do estádio Mané Garrincha, que recebeu ontem à noite, como vocês mostraram, Botafogo e Grêmio. Inclusive, há funcionários do estádio trabalhando na limpeza das arquibancadas e na recuperação do gramado, que foi aprovado por jogadores de Botafogo e Grêmio. O gramado passou por uma troca, não deve ser problema para o jogo de hoje à tarde entre São Paulo e Corinthians. Ontem à noite, os jogadores dos dois times chegaram à capital do país com muita festa dos torcedores. E aí nós vamos destacar nas nossas imagens 2 jogadores muito grandes desses 2 times que tiveram um contato mais próximo com os torcedores, tiraram fotos, deram autógrafos. É o caso do Lucas Moura e do Memphis Depay, que está curtindo todo esse calor brasileiro nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas de Corinthians. Falando um pouco do jogo, São Paulo e Corinthians estão em brigas diferentes no Campeonato Brasileiro, mas as sequências recentes dos times são até contraditórias com essas posições. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores no meio de semana e, jogando com os titulares, não vence o jogo há mais de um mês. E a tendência é que o Luciano hoje, por exemplo, comece o jogo no time do São Paulo. E falando do Corinthians, é mais uma tentativa de sair da zona de rebaixamento. Memphis Depay não deve começar a partida, mas a confiança está em alta do lado do corintiano. Nesse mês de setembro foram 5 vitórias e apenas uma derrota nesse mês. Vai ser um jogão, Joana. Vai ser um jogão, com certeza. Tem o Coronado voando no Corinthians também. O Corinthians está num bom momento aí para se recuperar no Brasileirão. Obrigada, Vitor. Bom trabalho para você. Fala, São Paulina. Vamos trazer a escalação do São Paulo aqui e dar algumas opiniões sobre o assunto, beleza? Bom, olhando a escalação aqui já me gera uma preocupação. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. O time é mais do mesmo, né? Sem mudanças assim drásticas. A volta do Luciano no lugar do William Gomes. O Luciano, que entrou bem na partida, mudou ali o destino daquela partida, né? Conseguiu organizar melhor o time. E tem também a saída do Luiz Gustavo aí para a entrada do Marcos Antônio. E é o seguinte, cara, se a gente for jogar contra o Corinthians no 4-2-4, né? Ou 4-2-3-1, como queiram entender aí, mais uma vez sem meio de campo, sem um volante de marcação, o Garro vai deitar e rolar nesse setor, mano. Vamos ser sinceros? O Bobadilla não marca e o Marcos Antônio não marca. O Marcos Antônio e o Bobadilla é um ou outro. Ou você coloca o Santilongo nesse time aí pra proteger ali a cabeça de área, ainda mais sem o Rafinha, jogando com o Igor Vinícius, que apoia bastante, vai ficar um buraco ainda maior. É um pouco preocupante ver essa escalação aqui. Vamos ver como é que vai ser em campo. Mas eu já adianto, a gente viu o Almada deitar e rolar ali no meio do São Paulo sem ninguém para marcar. E agora vai ter o Garro, que vive uma ótima fase lá no Corinthians. Pode incomodar bastante esse miolo aí, essa entrada de área sem um volante de marcação. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Bobadilla, Marcos Antônio, Wellington Rato, que não marca um gol desde aquele gol contra o Corinthians no ano passado, Luciano, Lucas e Caleri. Esse é o provável São Paulo, segundo o Globo Esporte, beleza? Deixa a sua opinião aqui embaixo sobre essa questão aí que eu levantei sobre a dupla de volantes. Deixa o like também, se inscreve no canal,
ative o sininho, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, fui.